Levantou-se naquela mesma noite e tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque, e tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. E vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, e disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. E perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Amém, amados? Até aqui eu quero que você responda, repita comigo assim, diga assim: então disse, repete de novo, irmão, desculpa. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Você crê nessa palavra de Deus, igreja? Então eu quero que você ponha a tua Bíblia no teu assento e dê umas fortes salvas de palmas a Jesus. Enquanto você está forte hoje, diga salve, peça para Deus, diga Deus, fala comigo nessa noite. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, meu Pai, neste momento, que o Senhor, através dessa palavra, venha falar na tua igreja. Eu lhe peço de todo o Espírito, e eu peço, meu Pai, não seja eu, mas o Senhor a falar, porque o meu povo quer ouvir a sua voz. Então fala que o meu povo escuta, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Pode sentar. Se eu falar para você que agora ficou um pouco alto, você vai ficar bravo comigo? Ah, meu som. Aí, tá bom, cara, glória a Deus. O nosso irmãozinho Bruno está fazendo um monte de esforço aí, amém? Para nos abençoar com a mesa de som. Nós carecemos, de um servo de Deus que nos ajude nisso, e Deus levantou esse moço aí. E muito obrigado, amém? Você dá uma bênção aí. Glória a Deus. Querida, Deus então hoje quer falar conosco a respeito dessa nova identidade que Ele quer que nós tenhamos. Mas quero que você entenda desde já, para que a nova identidade se faça de forma total na vida de um homem de Deus, existe um processo. Amém, amados? A nova identidade que recebemos em Deus, como o irmão bem falou aqui, ela vem e ela já é determinada. Você, quando recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você passa a ser não mais servo, não mais amigo, mas você passa a ser filho. E como filho, você agora tem a identidade de Deus, você é herdeiro, o DNA de Deus vem sobre a tua vida. Mas como você está sendo, posso dizer assim, adotado, enxertado na videira, então você vai precisar de algumas transformações. Nós vemos, e você se lembra, pregamos algumas vezes sobre isso, quando o povo sai do Egito, o que aconteceu? O povo sai do Egito, mas o Egito não sai do povo. Amém? E aí o que acontece? Deus, mesmo tendo já a promessa estabelecida sobre aquele povo, precisa de um processo de transformação. E aquele povo dentro do deserto começa a ser provado, começa a ser testado por Deus e começa a ser ali trabalhado para se tornar um povo segundo a vontade de Deus. Diga comigo: um povo segundo a vontade de Deus. Querido, nessa passagem a qual nós lemos, a Bíblia está falando de um homem chamado Jacó. A maioria daqui conhece, sabe a história de Jacó. Jacó, ele foi filho de Isaac, que era filho de Abraão,
e filho da promessa de Deus. Quando Jacó nasceu, ele nasceu como gêmeos. Ele tinha um irmão chamado Esaú, e no ventre então estava lá Jacó e Esaú. E a Bíblia relata que quem nasceu primeiro foi Esaú, e Esaú então era o primogênito, e Jacó, ele veio logo atrás. E a Bíblia relata que Jacó veio agarrado no calcanhar de Esaú, como quem diz, houve uma luta no ventre para ver quem saía primeiro, porque o primogênito para os judeus, ou para o povo de Deus, tem primazia em todas as coisas daquela etnia. Então Jacó foi colocado o nome dele de Jacó exatamente por isso, porque interpretou os pais que Jacó tentou tirar a possibilidade de Esaú ser o primogênito, tentando puxar o seu calcanhar e sair primeiro. Amém? Então, nesse entendimento, o pai de Jacó coloca o nome dele de Jacó, e que muitos de vocês sabem que o significado da palavra Jacó é usurpador ou enganador. E assim Jacó, ele segue na tua vida. Ele era o segundo, era o filho mais novo, e Esaú tinha a primazia de receber a bênção do pai, receber as promessas de Abraão. Mas Jacó não se conformava com aquilo. Jacó via que seu irmão Esaú era displicente, ele não tomava cuidado e conta daquilo que era de Deus. Mas, amado, eu preciso falar sobre isso ainda rapidamente para que você entenda. A Bíblia havia dado por Deus uma profecia para a mãe de Esaú e Jacó, dizendo para aquela mãe: o menor, o maior servirá ao menor. Deus já tinha um plano pré-estabelecido de abençoar Jacó, de Jacó ser de fato quem herdaria a bênção de Deus. Mas como muita gente do nosso meio, Jacó não soube esperar. Jacó, ele quis tomar a frente, ele quis fazer pela sua própria força. Muitas vezes acontece isso no meio dos irmãos, sabia? Um irmão olha para o outro e diz: esse camarada aqui, ele não tem condições, ele não sabe dirigir a igreja, como no caso o pastor, ele não sabe dirigir o coral, a banda, ele não sabe ser um bom obreiro, ele não sabe, ele é muito displicente, ele é uma pessoa que não zela das coisas de Deus. E a gente começa a perceber isso. E aí o que acontece? É natural, irmão. Se uma pessoa continua não tendo zelo pela obra de Deus, se uma pessoa continua não tendo zelo pelas coisas de Deus, daqui a pouco Deus vai tirar dela. Eu disse: quem vai tirar? Deus. Não você. Amém? Não é você. Hoje eu estava ouvindo um louvor, um corinho de fogo, e o corinho de fogo falava de como é feito os vasos, o vaso de ouro, o vaso de prata. Aí fala do vaso de barro, aí diz que o vaso de barro Deus faz como quer. E aí uma parte do louvor disse: olha, Deus está tratando o vaso, não toca, para que você não receba a reparação de Deus, para que Deus não cobre de você. O vaso pode estar quebrado, o vaso pode estar rachado, o vaso pode estar até caído, mas o oleiro que é Deus tem poder de quebrar, refazer um vaso melhor, mais bonito. Mas você não toca não, hein? Não toca, porque vaso de Deus é vaso de Deus. E Jacó, ele começa a olhar e ver: pô, meu irmão, ele não cuida das coisas de Deus, meu irmão, ele é displicente, meu irmão peca, meu irmão, ele tem relacionamento com mulheres de outra etnia, a qual a Bíblia condenava. E Jacó disse: não, ele não pode herdar a bênção da primogenitura. Deus ia fazer alguma coisa, irmão, pode acreditar, ele não ia herdar mesmo. Mas Jacó então se adianta, juntamente com a sua mãe, e você conhece a história, a trama, quando o pai de Jacó está para morrer, para dar a bênção da primogenitura. Então Jacó, ele se faz passar por Esaú. Jacó coloca pele de animal no seu corpo. Jacó tenta mudar a voz e vai até o pai. O pai pergunta: você é Jacó? Você é Esaú? Ele diz:
eu sou Esaú. Ele diz: o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E ali naquela situação a Bíblia diz que Jacó engana o pai e ele recebe a bênção que era para o seu irmão. Estou entendendo até aqui, irmãos? E ali Jacó comete um grande erro, ele comete uma grande falha. Jacó começa agora a fazer jus ao nome que tem, porque até o momento em que ele saiu agarrado no calcanhar, não poderiam condenar uma criança inocente de ter alguma malícia, mas aquele nome pejorativo sobre ele, dizendo todo o tempo: ele é Jacó, ele é enganador, ele é usurpador. Então isso talvez tenha mexido com Jacó no seu interior, e ele acabou fazendo aquilo que todo mundo disse que ele era, e ele acabou enganando o seu irmão. Querido, querida, deixa eu te dizer uma coisa: você não pode se deixar levar por aquilo que as pessoas falam que você é. Você não pode se deixar levar por aquilo que as pessoas acham que você é. Muitas pessoas acabam entrando por um caminho de destruição. Por quê? Porque ela tenta andar no caminho correto, ela tenta fazer o que é certo, mas alguém vem e diz: mas esse fulano não presta, esse fulano não vale nada, esse fulano não tem futuro, ele não tem jeito, isso aí não vale a comida que come. Essa pessoa vai ouvindo isso hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a pouco, sabe o que ela faz? Por causa do que ela ouve, ela diz: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer isso que todo mundo fala, porque eu não faço e falo que eu faço, então vou fazer e vou ter um preço por algo que realmente eu fiz. Quantas vezes a mulher fica no pé do marido: olha, você tem outra, olha, você tem outra, olha, você me trai. Aí liga: onde você está? Não deixou de estar. Poxa, eu não tenho outra, eu não tenho outra. E o marido sempre se defendendo. E ela fala para a mãe, ela fala para a amiga, ela fala para todo mundo: ele tem outra, ele me trai, ele é sem vergonha. Só que ele não faz. Aí daqui a pouco ele fala: quer saber uma coisa? Já que eu sou um adúltero para todo mundo, então eu vou fazer e tomar culpa mesmo por uma coisa que eu faço. Isso também acontece com relação à própria mulher. Ou às vezes um filho, que o pai sempre está falando: você não vale nada, você é um drogado, você é uma pessoa que não tem futuro. Quando os pais têm a ousadia de chamar o filho de burro e dizer: tu não vale nada, tu não vai ser nada, amaldiçoando o filho. O filho ouve isso hoje, ouve amanhã, ouve depois, daqui a pouco ele vai achar que ele é aquilo mesmo, ele vai achar que de fato ele tem que entrar para as drogas, ele não vai ser nada, ele é um burro mesmo, e ele acaba indo pelo caminho de destruição. Então desde já eu quero dizer para você, querido, você não é aquilo que a sociedade fala que você é, você não é aquilo que o teu vizinho, tua mãe, teu pai, seja quem for, fala que você é. Nessa noite Deus quer dizer que você é aquele a qual ele amou de tal maneira que deu o filho dele unigênito para que você nem cresce e não perecesse. Você é precioso para Deus. Aleluia. Preste atenção, querido. Aleluia. O pai do nosso irmão Marcos, ele costuma comprar as coisas boas. Outro dia ele falou que foi no lugar, uma camisa de 100 reais, estava quanto, mano? 35, ele falou: comprei. Comprei de 100 por 35. Ele foi esperto, ele sabe o valor que tem, pagou um preço baixo, aproveitou a situação. Mas normalmente nós entendemos que se paga um alto valor em alguma coisa quando isso vale alguma coisa. É ou não é? Você vai dar 100 mil reais num Fusquinha 70? Vai? Não. Você vai dar que seja 20 mil reais numa Brasília 80? Não vale. Querido, então, quando alguém disser que você não presta, que você não vale nada, que você não tem valor, que você não vale a comida que come, querido, lembra no teu coração que o Senhor Deus disse que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso por você. Quem tem filho aqui? Quem teria coragem de dar um filho
por alguma coisa ou por alguém. Deus pagou esse preço por você. Ele deu o filho dele para resgatar você, porque Ele te amou de tal maneira que Ele disse: não, vale a pena sacrificar aquilo que eu tenho de precioso, porque lá embaixo tem muita coisa preciosa a qual eu quero resgatar. Você é precioso, é preciosa, tem valor. Deus quer você, meu irmão. Jacó, ele acabou caindo nessa mentira do diabo. E ele então, já que eu sou enganador, já que eu sou mentiroso mesmo, então eu vou entrar por esse caminho. E quando ele engana o irmão, ele então arruma um grande problema. O seu irmão fica furioso com ele. O seu irmão então diz: eu vou matar Jacó, eu vou acabar com a vida do meu irmão, porque ele roubou aquilo que me era de direito. Ou seja, esse erro que Jacó cometeu não poderia ser justificado pelo fato das pessoas terem chamado ele de usurpador. Ele não poderia dizer: me chamaram de usurpador, agora eu fiz mesmo. Não justificava. O problema veio, o irmão queria matá-lo, ele teve que fugir, ele teve que ir embora. Então eu também já quero orientar você, que não adianta você justificar o seu erro. Mas ela merece, mas ele merece. Não adianta, porque se você fizer algo, porque alguém falou, porque alguém fez, querido, querida, o prejuízo vai ser seu, o problema vai ser seu. Eu já ouvi falar de jovens, adolescentes, que para machucar o pai e a mãe, às vezes somem de casa, não dão notícias, ficam dias fora, semanas, e não querem que os pais saibam onde estão, só para ver os pais sofrerem, mas nesse caminho que esse jovem faz isso, ele anda por lugares que vai poder acontecer coisas com ele, que nenhuma justificativa do que o pai ou a mãe fez vai resolver. Ele vai pagar a pena, está compreendendo? Então, amado, não adianta. Muita gente gosta de receber elogio, muita gente gosta de ouvir as pessoas dizer: você está certo, minha amiga, ele faz isso com você, larga ele, a coitadinha de você. Aí você se fortalece porque alguém disse que você está certa. Aí você diz: então eu mereço, vou separar. E aí depois, as consequências vão vir para a tua vida. Não adianta justificativa. Não adianta alguém falar que você está certo ou que está errado. Só isso, só para seu ego ficar confortável. O problema vai trazer dor para você. E depois você vai ficar sozinho sofrendo com o problema. Então, amado, você tem que ouvir as pessoas dizerem se você está certo ou errado. Você não tem que ir só pela ideia das pessoas, porque tem muita gente, irmão, que até te dá força para você tomar algumas atitudes. Sabe por quê? Porque sabe que você vai quebrar a cara. Ela sabe, ela vai quebrar a cara, e é isso que ela quer. Então, vai lá, amiga, faz isso mesmo, amiga, estou contigo, Marco, é desse jeito. Aí depois, a hora que a casa cai, fica de longe rindo da tua cara. Amém, amado? Você tem que tomar atitude, querido, querida, que realmente vai trazer um resultado para a tua vida. Não só por simplesmente ter o ego afagado, não, porque as consequências vão vir para você. Então, amado, Jacó, ele sofre as consequências. Jacó agora está fugindo do seu irmão. Jacó está fugindo da casa dos pais. E no meio do caminho, ele se encontra sozinho, sem ninguém, perdido e praticamente sem rumo, desorientado, desnorteado. Esse é o estado de muitas pessoas que chegam na igreja. Fizeram coisas erradas, cometeram falhas, transgrediram, passaram por cima da palavra, da direção de Deus, meteram os pés pelas mãos, como diz aí fora, e
E aí a consequência do erro é inevitável. E aí muitos dos que estão hoje na igreja, talvez seja o seu caso hoje, você veio porque você se encontra sozinho, você veio porque você se encontra dolorido, machucado, por causa da consequência do seu próprio erro. A Bíblia diz assim: do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. E as pessoas chegam na igreja dessa maneira, irmão. As pessoas chegam na presença de Deus dessa maneira, irmão. E quando elas descem e elas compreendem que elas precisam de alguém, ela já tentou tudo, ela já tentou aquele que dava força, o amigo, já tentou com a força do braço, já tentou aqui, já tentou ali, mas ela agora está como Jacó, sozinha, abandonada, enfraquecida, sem rumo, sem direção. E aí, quando chega nesse estado, o que acontece? A pessoa olha para o único lugar que ela tem para olhar, que é para cima. Quando você chega no fundo do poço, tem lugar para olhar mais para baixo? Só para cima. E quando se olha para cima com o coração quebrantado, o que é que acontece, irmão? Deus, Ele vai te enxergar, Ele vai te ouvir. Jacó, ele está agora numa cidade chamada Luz, sozinho, desamparado, assustado, longe de casa, da família, com essa culpa no coração: traí meu irmão, enganei meu irmão, e ele agora precisa de ajuda. Então ele coloca um azeite em cima, ele deita em cima de uma pedra e faz a pedra de travesseiro e dorme. E a Bíblia diz que ele tem um sonho. No sonho que ele tem, ele vê uma escada colocada desde o lugar onde ele está até o céu, aonde anjos sobem e descem. Quando ele acorda, ele diz: esse não é outro lugar senão a casa de Deus, porque Deus me visitou aqui. Ele derrama o azeite na pedra e ele faz um voto com Deus. Quem sabe o voto de Jacó? Muito falado: Senhor, eu quero fazer um voto contigo a partir de hoje. Se o Senhor me der comida para comer, se o Senhor me der veste para vestir, um teto para morar, e terceiro, me fizer voltar em paz à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E ele completa: de tudo que eu receber, tudo que eu ganhar, certamente te darei o dízimo. Preste atenção, é esse o voto que muita gente faz quando chega na igreja. É esse o voto que as pessoas fazem: ó Deus, se o Senhor mudar a minha história, se o Senhor tirar a dor do meu coração, me curar, me sarar, se o Senhor prosperar minha vida, me dar um alimento cotidiano, são muitos os pedidos nós fazemos. Ó Deus, então o Senhor será o meu Deus. E Deus ouve, irmão. Não tem coisa que Deus não queira mais do que mostrar para você que Ele é Deus. Ele quer provar para você que Ele é Deus, porque Ele quer salvar a tua vida. Ele pagou alto preço, como nós falamos aqui já. E muitos de vocês já fizeram esse voto. Muitos de vocês já fizeram. Eu já dei meu testemunho aqui. Minha esposa estava com meu filho mais velho, mais novo, no ventre. E esse menino estava condenado a nascer deformado ou com problemas sérios de saúde. Eu fiz um voto com Deus: se o Senhor restaurar o meu filho, meu pai, eu vou te servir para o resto da minha vida, eu vou andar na tua presença, e você fiel. E meu filho hoje está com 15 anos, completou 16 outro dia. Oh Jesus, verdade. Levanta aí, meu filho, olha que bonitinho. Pode sentar. Esse menino lindo que você está vendo aí era para ser um menino deficiente, deformado, e ele se tornou o mais bonito de todos. Amém? Dá um trabalho. Dá um trabalho, fica no grupo. Ainda bem, então deixa quem compra para ele. Em nome de Jesus. Então, amado, Deus honrou a minha fé. O que eu fiz? Eu me lembro que eu saí do hospital. Quando eu vi ele, eu falei: está inteiro, tá? Não tem nenhum problema, não. Eu saí do hospital rindo, e
lá na casa dela essa semana. Ela está impactada, porque ela não acreditava que Deus abençoava. Vai ouvindo. Mas ela fez uma oferta na igreja. Aí foi para o mercado, no Carrefour. Passou um carrinho, passou outro. Quando chegou dela, ela foi premiada com um vale compra. R$100, né? De R$100. Ficou impactada. Ela nunca tinha ganhado nada. O pastor nunca tinha ganhado nada. R$100, coisa simples. Mas ela teve uma experiência pequena com Deus. Mas isso já serviu para motivar ela. Então preste atenção, irmão. Você talvez já tenha tido uma experiência com Deus. Você talvez até aqui já tenha tido algum contato com Deus. Jacó teve o seu primeiro contato com Deus quando ali em Betel, ou na cidade de Luz, que se chama Betel, ele teve esse sonho. Querida, Jacó então começa a colher os frutos daquele voto que ele fez. A Bíblia fala que ele então vai para a casa do seu tio Labão, e ele começa a colher os frutos, porque aonde Jacó punha a mão era abençoado. Jacó começa a prosperar, Jacó consegue esposa, Jacó agora já tem filhos, Jacó ele já tem a sua vida quase que 90% ou 80% do que ele pediu respondido. Querido, quem sabe você já recebeu muitas coisas de Deus. Quem sabe você já teve uma experiência pequena, uma experiência superficial com Deus. Porque não pensa você que se você ganha dinheiro, essa experiência é maior. Não pensa você que se você é curado de uma enfermidade, você teve a maior experiência. Não pense você que se Deus até mesmo te usar para curar alguém, você teve a maior experiência. Não é assim. Porque isso são coisas, são fenômenos, são sinais. E tem muita gente que vê sinal de Deus, mas mesmo assim não se apruma para a vida. Preste atenção. Sempre tem que dar um bocadinho também, né? Tudo é flores, né? Tem gente que vai para congressos grandes aí onde pessoas são usadíssimas por Deus, e ele vê em cima do altar o homem de Deus orando, o paralítico levantando, orando, o cego vendo, orando, os demônios caindo por terra. Ela aplaude e diz: Deus é maravilhoso. Sai do culto com o namorado e vai para o motel. Pastor, acontece isso. Sai do culto abençoado e vai tomar uma, vai para balada. Então, sinal por sinal. Tem muita gente que vê. Preste atenção, porque Deus falou algo muito forte para mim. Eu falei: nossa, isso é maravilhoso. Quando você vê sinais, é mudada a visão que você tem de Deus. Você de repente não acreditava, você de repente pensava que era tudo mentira, mas quando você tem um sinal, quando você tem um milagre diante de você, algo palpável, você diz: poxa, Deus é quem diz que é. Deus é grande, é maravilhoso, olha que lindo, Ele está vivo. Então você passa a ver Deus de uma outra maneira. Deus para você agora já não é aquilo que o mundo fala que é. Você vê Ele de forma diferente, mas muitas vezes você continua a mesma coisa. Mudou a sua visão de Deus, mas a pessoa em si ainda não mudou. Eu quero chegar no clímax da mensagem e você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Eu bato nessa tecla e eu acho que é um ponto crucial do Evangelho, a qual as pessoas ainda não entenderam. Muitos não entenderam. Você só vai mudar, como o irmão disse, a identidade de Deus vai se perpetuar em você, e você vai ser uma nova criatura. Uma criatura a qual o pecado não vai ter mais força sobre você. Os problemas, as adversidades não terão força contra você.
quando você tiver um encontro pessoal e real com Deus. Enquanto você aplaudir milagres dos outros, enquanto você olhar sinais na vida dos outros, até na tua vida, mas de forma superficial, você pode ainda cair, você pode ainda sofrer dano no seu entendimento espiritual. Mas quando você tem um encontro real com Deus, aí, meu irmão, já era. Jacó agora vai ser confrontado. Querido, preste atenção, olhe para o teu irmão do lado e diga assim para ele: Deus vai confrontar você. Querido, em um momento da sua vida, Ele vai confrontar você. O momento do encontro com Deus é algo muito forte. Por quê? Por que é tão forte o encontro com Deus? Porque Deus mostra quem você é de verdade. Porque às vezes a gente engana a nós mesmos. Nós nos enganamos. Nós achamos que podemos quando não podemos. Achamos que temos quando não temos. Achamos que somos quando não somos. Mas quando você está face a face com Deus, não há como se esconder. Não há como se esconder. Deus vai puxar lá do teu temor os seus medos, os seus defeitos, tudo quanto você tem que esconder de todo mundo e até de você mesmo. Deus vai trazer a baila, Deus vai trazer à tona. E nesse momento você tem dois caminhos: ou você foge de Deus para nunca mais aparecer diante dele, ou você é transformado em nova criatura de verdade. Jacó chega no momento do último pedido que ele havia feito para Deus. Ele disse: Deus, eu quero que o Senhor me leve em paz à casa dos meus pais novamente. Aleluia. Acho que ela parou. Está tudo concorrendo muito bem hoje, glória. Aleluia. E aí, quando Jacó ele diz: Senhor, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele sabia que ele tinha deixado lá um irmão furioso que queria matá-lo, sim ou não, igreja? Agora Jacó então vem com a sua casa, ele vem com suas mulheres, seus filhos, com toda a sua riqueza que ele havia angariado, e ele vem e o coração dele está latente um só pensamento: meu irmão vai me matar, meu irmão vai me matar. E ele está indo, seguindo o caminho, e vem os seus servos dizer: olha, numa determinada altura do caminho, seu irmão Esaú vem vindo aí com aproximadamente 400 homens. E ele vem com cara de quem está bravo. E Jacó olha e fala: vou morrer, já era. Este é o seu medo, aquilo que você mais teme se aproximando de você. Você já teve experiências superficiais, mas você sabe aquilo que pode te destruir, você sabe aquilo que pode te derrubar, e você está vendo que isso está perto de você, está chegando, e você está desesperado. Nesse momento, irmão, preste atenção, porque esse é um momento crucial da mensagem. Jacó pega a sua família, pega a sua esposa, pega os seus filhos, pega os seus animais, seus servos, e ele diz: vão tudo na frente, pode ir na frente, eu vou ficar sozinho aqui atrás. O que significa isso? O momento crucial da sua transformação, não pode ninguém interferir. Você não pode se esconder atrás da esposa, você não pode se esconder atrás de filho, você não pode se esconder atrás de irmão de igreja, pastor, seja lá quem for. Ninguém é responsável pela sua derrota ou pelo seu fracasso. Cada um é responsável pela sua vida. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Se você, querido, querida, cuidar da sua vida, da sua alma e obedecer, ninguém poderá impedir a sua vitória. Ninguém. O diabo não pode, e Deus não quer impedir você de ser vitorioso. Jacó fica sozinho. O momento do encontro com Deus normalmente são os piores momentos da nossa vida.
quando você se vê abandonado, quando você se vê rejeitado, perseguido, quando todo mundo vira as costas para você, ninguém mais acredita em você. Normalmente esse é o momento em que você já teve algumas experiências, mas que não mudou a sua identidade, e você então não aceita mais aquela situação, e você então procura Deus, você busca Deus, você diz: não, eu não posso ficar assim, e você então se desarma. Você tira tudo quanto você usava de muleta, de desculpa. Você tira tudo quanto você colocava diante de você para justificar o seu erro. E você vai, como Jacó foi, para o Val de Jaboque. O Val de Jaboque é um lugar onde as águas são rasas. É um lugar onde pode se passar a pé, porque o Jaboque era um afluente do Rio Jordão, e havia um lugar onde ele era mais raso, e as pessoas podiam atravessar. Então, representa um momento, porque as águas representam o Espírito Santo, em que parece que até o Espírito Santo te abandonou. Parece, porque ele nunca abandona, porque a unção é rasa, é pouquinha. A presença de Deus não se faz mais como você costumava ver. Parece que Deus se calou para você e o céu está de bronze. É nesse momento propício para você lutar e romper, para você ter um encontro real com Deus. A Bíblia fala que lá no Val de Jaboque, quando Jacó está sozinho e ele começa a buscar Deus, ele passa uma madrugada buscando a Deus. Isso fala de oração, irmão. Você nunca vai ter um encontro com Deus lá no shopping, comendo uma picanha, almoçando, vendo a vitrine do shopping, não. Você nunca vai ter um encontro com Deus lá no McDonald's. Você nunca vai ter um encontro com Deus assistindo a novela das 9, não. Assistindo futebol ali, não. Você só vai ter um encontro com Deus real e verdadeiro quando você se dedicar a orar, se dedicar a buscar, se dedicar a se humilhar à presença dEle. Quando Jacó começa a buscar e ele sabe do perigo, ele se desarma, e aí Deus se apresenta para ele. A Bíblia diz que Jacó lutou como um varão até o romper da alva, desde a madrugada até a manhã. E pela manhã, Jacó lutando com aquele varão. A Bíblia fala de luta como dois lutadores mesmo. Quando chega pela manhã, Jacó está cansado, mas o anjo também. E aí o anjo quer ir embora, mas Jacó diz: não vai embora, não te deixo ir. E você conhece bem essa frase: eu não te deixarei ir enquanto você não me abençoar. Querido, quando você chega a certas situações na tua vida, quando você chega a certos momentos na tua vida, você não pode desistir da oração. Se você não sente que houve resposta, permaneça, continue orando e buscando, e você vai ver que Deus vai se manifestar. Quando o anjo quer subir, Jacó pega o anjo: não vai subir enquanto não me abençoar. Esse é o momento do encontro com Deus. Deus olha para Jacó, e o anjo que estava ali olha para Jacó e diz: qual é o seu nome, Jacó? Qual é o seu nome? E ele diz: Jacó. Querido, no encontro com Deus, todos os seus traumas vão ser colocados para fora. Se você tem fama de adúltero, o seu adultério vai ser tirado para fora. Se você tem fama de mentiroso, de enganador, de ladrão, isso vai ser colocado para fora. Se você tem fama de brigão, de marrento, de homicida até mesmo, isso vai ser tirado para fora. Eu conversei com um moço outro dia, e ele começou a falar que tem um trauma, mas ele não falava qual o trauma. E ele falando comigo, eu orando no Espírito: Deus, faz ele se abrir.
senão eu não vou saber, senão eu não vou poder ajudar ele um dia a se alimentar dele. Daqui a pouco, sem querer, ele disse: o cara que eu matei, o trauma dele, ele tirou a vida de uma pessoa. E aí eu olhei e falei: terrível. Ele tem um trauma, ele não consegue se destravar, porque dentro dele, aleluia, ele cometeu algo, que aquilo ficou no passado, mas aquilo ainda estava dentro dele. Só vai sair isso quando tiver um encontro com Deus de verdade. E aí eu fingi até que nem percebi, porque ele não percebeu o que falou. Ele continuou a conversa, mas agora eu já sei, posso ajudar ele, mesmo sem ele querer que eu saiba. De repente, você moça que está aqui, foi violentada, foi abusada, e isso está dentro de você, você não conta para ninguém, você não fala, mas está aí dentro, e você não consegue ter essa nova identidade como uma serva de Deus, porque isso te bloqueia. Enquanto você não tiver encontro com Deus, para Deus puxar isso para fora, você não vai se resolver. De repente você está aqui, você tem um trauma dentro de você, porque você de repente acha que foi culpado pela separação dos seus pais. Quantas crianças sem entendimento acham: o casamento que meus pais acabaram, eu fui culpado, porque tive muita briga por causa de mim. E há esse trauma, e tantos traumas que existem dentro do coração das pessoas, complexos de inferioridade, complexos que estão dentro da pessoa. O pai, a mãe diz: você não vale nada, você não vai conseguir nada na vida, você não presta, eu deveria ter tirado você, eu deveria ter acabado com você no ventre. E a pessoa cresce com aquele trauma de rejeição, então ela acha que todo mundo vai rejeitar ela, e ela não consegue se livrar daquilo. Jacó, quando chega diante de Deus, o Senhor então puxa para fora e vê: qual é o teu nome? E ele fala: enganador. O trauma de Jacó estava aí. E mais uma vez eu quero perguntar: qual é o seu nome pejorativo que o diabo tem colocado sobre você? Drogado, viciado, mulherengo, promíscua, burra. Você tem fama de que aonde você põe a mão não dá certo. Tudo que você põe a mão quebra, destrói. Qual é o trauma que o diabo e a sociedade colocou dentro de você? É o que o Senhor quer saber nessa noite. E quando Jacó disse: meu nome é Jacó, ali Deus então tira o trauma, e ele diz: não te chamarás mais Jacó, mas te chamará Israel. Aleluia. Porque como príncipe você lutou com os homens e com Deus. Querido, é isso que Deus quer colocar sobre você, essa nova identidade. Você é príncipe, você é princesa de Deus, e Deus quer estabelecer esse principado sobre a tua vida, querido. Mas ainda tem mais um detalhe, mais uma revelação que você precisa ouvir nessa noite. Aleluia. Qual é o problema? Porque as pessoas demoram tanto tempo para ter um encontro real com Deus. Por quê? Porque enquanto você não se desnudar de toda a força pessoal, de todo aparato físico propriamente seu, Deus não pode fazê-lo. Você tem que morrer, irmão. Eu vou mandar ser profetizado, não deixa quieto, você vai falar outra. Você tem que morrer. Morrer, pastor, morrer para esse mundo. A Bíblia diz: nós estamos crucificados com Cristo. Morremos para esse mundo. Enquanto você não morrer, enquanto você tiver aquele argumento: mas Deus sabe, mais, você não morre e você continua vivo, os traumas continuam, você continua tendo experiências superficiais com Deus, mas não tem um encontro. Porque deixa eu te falar o que aconteceu com Jacó. Quando o anjo está na luta com Jacó, ele corta o nervo da coxa de Jacó. Eu dei uma procurada, irmão, eu não sou médico, amém? Mas eu fui saber que nervo é esse.
E segundo, ali algumas pesquisas que eu fiz, se eu estiver errado, algum médico me corrija, esse nervo que foi cortado de Jacó é o mesmo nervo que hoje nós chamamos de ciática, o que desce junto da coluna, pelo quadril e vai pelas pernas, não é assim? Quando diz o ciático está doendo, diz que dói até a perna, não é? Quem tem dor do nervo ciático aí? E é terrível, não é? E segundo alguns estudos que eu fiz, esse nervo que foi cortado é o nervo, esse mesmo nervo, da juntura da coxa. E quando o Senhor, o anjo, corta o nervo do Jacó, perde toda a sua força motora. Um lutador, um guerreiro, ele precisa da força das pernas. Se perde a força do apoio das pernas, o que acontece com o lutador? Já era. É ou não é, igreja? O que significa isso, pastor? Enquanto Deus não tirar toda a força que você acha que tem natural para fazer as coisas e vencer as suas batalhas, Ele não pode se apresentar totalmente a você. A Bíblia diz que Jacó sai daquele encontro com Deus sem forças físicas, sem condições. Qual era o medo de Jacó, igreja? O irmão que vinha para matá-lo, sim ou não? Se alguém vem para te matar, você no mínimo vai ter que ter força física para brigar ou para correr, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Vocês cansaram com a mensagem? Já vai terminar. E o Senhor tinha exatamente a única condição que ele tinha de defesa. Você confia no dinheiro? Deus vai tirar. Você confia na força do teu braço? Vai enfraquecer. Você confia nos familiares e amigos? Eles vão sumir e fugir de você, para que você fique na confiança em Deus. Você vai ser confrontado uma hora. Se já não foi, vai ser num momento ou outro. Mas enquanto não houver esse confronto e esse enfrentamento e essa luta com Deus e essa resistência e esse quebrantamento, então não vai haver de fato uma nova identidade. Mas nessa noite Deus quer lhe dar uma nova identidade. Nessa noite Deus quer te chamar, não mais de usurpador, enganador, adúltero, drogado, não. O Senhor quer chamar você príncipe e princesa de Deus, a qual Deus vai levantar, a qual Deus vai usar, a qual Deus vai estabelecer para trabalhar para Ele no teu reino. E se você acredita nisso, você pode levantar o seu lugar e aplaudir o Senhor. Querida, a Bíblia fala então que Jacó, ele vai ao encontro do seu irmão, e seu irmão, quando chega perto de Jacó, agora já não está mais com ódio, já não está mais com raiva. O irmão de Jacó, Esaú, quando ele vê Jacó, ele desce do seu cavalo, ele vai de encontro a Jacó, e ele abre os braços e diz: vem cá, meu irmão, me dá um abraço, eu estava com saudade de você, eu estava com saudade, eu te amo, meu irmão. E assim que vai acontecer aquilo que o mundo está dizendo que vai destruir você, aquilo que a circunstância está dizendo que vai acabar com você, Deus manda te dizer: não vai, 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 porque o Senhor nesta noite vai se encontrar contigo. Você pode hoje passar pelo val de Jaboque inteiro, hoje ainda, não é amanhã, não é o mês que vem, é hoje, um encontro real com Deus. Se você se deixar ser tocado no nervo da tua coxa, se você se deixar ser tocado pelo poder de Deus, então, querido, querida, as coisas vão mudar. E você que está caído, caída, você que entrou aqui triste, abatido, angustiado, com muitas ameaças do mundo, com muitas sentenças do mundo,